Cumprimentamos todos os que nesta hora sintonizam com a TV Espírita para o Evangelho no Lar desta semana. Desejamos a todos votos de muita paz, que Jesus nos abençoe. Vamos iniciar então este nosso culto semanal, colocando a água e os copos em número suficiente para todos aqueles que vamos participar neste Evangelho. Para prepararmos o nosso ambiente, serenarmos a nossa mente, vamos escutar uma canção. Página 33, Evangelho no Lar. A vinda de Jesus, o Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão, sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus, que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te-á luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Vamos todos, nesta reunião, para que toda esta paz, como diz a própria canção, sintam esta serenidade, sintam a tranquilidade de podermos ouvir o Evangelho no lar. Todos com o mesmo propósito, podemos sentir essa paz com a fé em Jesus,
o nosso amado Mestre, que chegue a todos aqueles que nos escutam, acreditando que Ele tudo pode. Tantos corações aflitos, tantos lares em desalinho, quantas dores, só Ele sabe. Senhor Jesus, que a Tua luz, através do Evangelho, daquilo que nos ensinaste, que sintam essa força e o ânimo para continuarem com as lutas, com os tormentos que tantos lares se está a passar. Ajuda-nos, Senhor, envolve-nos a todos, que a espiritualidade amiga que nos escuta, que se todos sejamos envolvidos nessas vibrações, para todos o podermos sentir e ouvir nos nossos corações. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, os itens 1, 2, 3 e 4. Ninguém acende uma candeia para a pôr debaixo do alqueire, mas põe-se sobre o candeeiro a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Mateus capítulo 5, versículo 15. Não há ninguém que depois de ter acendido uma candeia a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama, mas põe-se sobre o candeeiro a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois não há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Lucas capítulo 8, versículos 16 e 17. Os discípulos, aproximando-se, disseram-lhe: por que lhes falais por parábolas? E respondendo-lhes disse: é porque a vós outros foi-vos dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles isso não lhes foi dado. Eu falo-lhes por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo eles não ouvem nem entendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles logo que ele diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não compreendereis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se endureceu e os seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos com medo de que os seus olhos não vejam e os seus ouvidos não ouçam, que o seu coração não compreenda e que, tendo-se convertido, eu não os cure. Mateus capítulo 13, versículo 10 a 15. Admiram-se de ouvir Jesus dizer que não é preciso pôr a luz debaixo do alqueire, quando ele próprio, constantemente, oculta o sentido das suas palavras sobre o véu da alegoria que não pode ser compreendida por todos. Ele explica-se dizendo aos seus apóstolos: falo-lhes por parábolas porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Dizer-lhes tudo seria inútil por enquanto, mas a vós digo, porque vos foi dado compreender estes mistérios. Procedia, portanto, com o povo como se faz com crianças cujas ideias ainda não são desenvolvidas. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da máxima: não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Tal não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo o ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem se queira dirigir, porquanto há pessoas a quem uma luz muito viva deslumbraria sem as esclarecer. Dá-se com os homens em geral, como com os indivíduos. As gerações têm a sua infância, a sua juventude e a sua idade madura. Cada coisa tem de vir em seu tempo, e a semente lançada à terra fora da estação não germina. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto,
porque chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram eles mesmos a luz viva, pesa-lhes a obscuridade. Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles querem racionalizar a sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, desfalece a fé. Do livro Vem Comigo, pelo Espírito de Maria Teresa de Magalhães, psicografada por Arnaldo Costeira. Espírito. Frequentemente ouves referirem-se a ele como fantasma, alma do outro mundo, aberração dos fanáticos religiosos, ou mesmo a parte volátil do álcool, quando a chacota é a manifestação da ignorância. Nós somos espíritos, criados à imagem e semelhança de Deus, colados nesta grande seara para buscarmos no trabalho edificante e no esforço de aperfeiçoamento a verdade e o caminho que nos conduzam para Ele. Queiram ou não, um dia todos seremos confrontados com essa verdade e chocar-nos-emos com o tempo perdido, alimentando a preguiça no exercício da razão. Consciencializa-te dessa verdade e age sem demora, lembrando a doutrina de Jesus e buscando as respostas para todas as coisas, de forma a que, no momento próprio, ajudes a erradicar a ignorância que sufoca de dor os que se alimentam do materialismo, mesmo que com a capa de religiosos. Os textos que ouvimos são temas que parecem colocados no tempo do Cristo, adivinhando aquilo que seria o desenrolar da história. De facto, a luz que o texto fala poderá querer dizer a verdade, como a candeia poderá querer dizer-nos o conhecimento. Os textos que Jesus trouxe são mensagens do Pai, de Deus. Elas têm fundamentos espirituais, para muitos de nós são difíceis de entendimento. Por isso, ao longo do tempo, era necessário que o homem fosse conseguindo construir as condições de poder aos poucos ir percebendo, podemos dizer, o sumo que vem por trás da mensagem sublime que o Cristo lançou. Conhecimento é a busca daquilo que nós precisamos de ter para chegarmos um dia às tais moradas que Ele prometeu. Haverá moradas superiores, haverá moradas que serão ocupadas por aqueles de nós que, através do tempo, pudermos conseguir ir interpretando o conhecimento que está por trás dos ensinamentos espirituais que as mensagens trazem. Compete-nos a cada um, evidentemente com o auxílio daqueles que à nossa volta podem ter um pouco mais de atenção em relação ao decifrar dessas dúvidas, desses entendimentos que ao longo dos tempos sabemos têm trazido as divisões nas próprias religiões. Se há muitas religiões, é porque elas continuam a interpretar textos que querem dizer no fundamental aquilo que é a verdade. Não é por acaso que está cá o Espiritismo, não é por acaso que o Espírito de verdade, numa das mensagens, veio dizer-nos para nos amarmos. Mas o segundo ensinamento, precisamente esse, instruí-vos, disse ele, para que nós individualmente pudéssemos procurar cada vez mais e melhor aquilo que está por trás de tudo aquilo que são as informações, os esclarecimentos, as ajudas, as leis superiores, que são as leis que nós devemos seguir. Hoje não temos dúvidas de que aquilo que nos é transmitido pelos imortais, pelos espíritos da falange de Jesus, são a verdade completa, são a verdade que nós não podemos jamais dizer que desconhecemos.
se até 1857, antes do lançamento do primeiro livro dos Espíritos, havia essas dúvidas, essas confusões, a partir dessa altura o homem tem, em qualquer lado onde se encontre, em qualquer posição social e religiosa, condições de poder perceber o que é de facto a verdade. Compete-nos a cada um de nós buscá-la. Ela está aí, ouçamo-la, percebamo-la. Há quem nos possa esclarecer de muitas dúvidas, para que, de uma vez por todas, sigamos o caminho da paz, do bem, da fraternidade, como Jesus nos pede desde o início. Este capítulo que iniciamos hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, não colocar a luz debaixo do alqueire, mas no velador, e nestas primeiras passagens que vimos dos Evangelhos, parece um contrassenso. Jesus, por um lado, dizer que a luz deve estar ao alcance de todos, e depois, nas suas pregações, falar por parábolas, ou seja, não explicar tudo aquilo que ele era conhecedor. Mas como vimos também depois na explicação dada pelos Espíritos, e que também Jesus acabava por responder quando colocaram a questão de porque é que ele falava por parábolas, a verdade é que naquela época muito poucos estariam em condições de compreender aquilo que Jesus queria revelar e queria falar sobre a vida espiritual. Se 2000 anos depois, mesmo com os esclarecimentos que a doutrina espírita já trouxe sobre os ensinamentos que Jesus nos deixou, muitos ainda não compreenderam, ouvem e não entendem, veem e não compreendem, o que seria há 2000 anos atrás se Jesus viesse revelar tudo aquilo que nós hoje temos conhecimento. Então, aquilo que Jesus foi pregando e foi ensinando era naturalmente de acordo com a capacidade que aqueles que o escutavam teriam para reter nos seus ensinamentos. Junto com os seus apóstolos, ele naturalmente que foi mais além do que as explicações que dava em público, porque na intimidade, nas reuniões, nas viagens que faziam, certamente que teriam a oportunidade de ir colocando as dúvidas, de ir colocando as questões e Jesus de ir explicando mais detalhadamente aquilo que nos havia, que nos queria ensinar. Mas a maioria do povo não estava e não está preparada. Não foi por acaso que a segunda leitura, intitulada Espírito, aqui se encontra, porque para muitos a palavra Espírito ainda é muito confusa, ainda tem uma interpretação errada. Muita gente pensa que os espíritos são os demónios ou são os seres impuros ou imperfeitos, mas espíritos somos todos nós, criados por Deus. E, portanto, Jesus foi explicando e trazendo ao conhecimento das realidades e das verdades espirituais, e nós temos que fazer a nossa parte. Nós também temos que ir em busca dessa mensagem, e aquilo que não nos parece lógico, ou aquilo que as explicações que nos dão que não nos satisfaçam, nós devemos ir em busca de mais informação. E aquilo que os espíritos, na falange do Espírito da Verdade, vieram trazer no século XIX, foi precisamente essa explicação, a interpretação que deveríamos ter de muitas parábolas que Jesus deixou e de muitos ensinamentos que ele nos transmitiu. E agora, aqueles que entendem, aqueles que já têm essa informação, têm também uma responsabilidade, porque não devem também eles esconder esses ensinamentos, não devem eles ficar apenas para seu usufruto, para a sua única evolução.
e devemos, naturalmente, partilhá-los, divulgá-los, espalhá-los por todo o lado, a fim de que também os outros possam compreender melhor as parábolas que Jesus nos disse e os ensinamentos que Ele, na verdade, nos queria transmitir. Neste Evangelho do Lar, vamos pensar em todas as famílias destruturadas que se encontram com algum tipo de problema, que os seus membros, infelizmente, possam estar em prisões, internados em hospitais, possam ter ido combater para as guerras, possam ter algum tipo de problema, fruto dos grandes vícios da matéria. Sabemos, Pai, que nas famílias que muitas vezes estão as maiores provas, as maiores expiações, mas também sabemos que é na família que pode estar o nosso porto de abrigo, onde as nossas grandes imperfeições podem ser trabalhadas em primeira instância, onde o amor pode ser desenvolvido para depois poder transbordar para toda uma sociedade. Hoje, em particular, pedimos então, neste Evangelho do Lar, que possamos vibrar por todas aquelas famílias que mais precisam neste momento, que passam por maiores sofrimentos, por maiores dores, sejam morais, sejam do corpo físico. Que a tua luz, juntamente com a luz do nosso irmão maior Jesus, o grande mentor do planeta Terra, possa levar a cada cantinho deste planeta um conforto, um aconchego de carinho, de ternura. Pedimos também em especial por todas aquelas crianças que se encontram em instituições, sem saber muitas vezes quem são os seus pais biológicos, sem nunca terem sentido um carinho, um amor, um aconchego de uma mãe. Para essas famílias que nunca conseguiram ter a sua estrutura, pedimos por elas também neste momento. Por último, pedimos também pelos idosos que construíram as suas famílias, os seus filhos, que depois voaram sozinhos, mas que infelizmente, por várias vicissitudes da vida, podem estar distantes deles e eles se encontram na solidão. Para eles também enviamos neste momento os nossos pensamentos, o nosso amor, as nossas dádivas, para que eles possam ter algum conforto. Sê conosco, Jesus, e que possamos continuar unidos nesta corrente fraterna, a propagar este amor e, por conseguinte, a divulgar e ajudar a acompanhar estes irmãos que ainda não te conhecem e que também é a nossa obrigação dar-lhes a mão, porque sabemos que um dia vamos ter todos o mesmo ponto de chegada, a perfeição. Que assim seja. Página 31. É tão bom. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz
Se a dor invade tua alma e não vês razão atrás, vem ouvir falar Jesus, procura e acharás. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. É a altura agora de bebermos a água que colocamos no início da nossa reunião e que a espiritualidade amiga que esteve aqui conosco, envolvendo-nos, fazendo também o Evangelho junto de nós, magnetizaram para todos. Aproveitemos esta harmonia, este ambiente de paz, de serenidade, para continuarmos em família, conversando, resolvendo assuntos que tenham que ser resolvidos. Lembramos que os textos que utilizamos no nosso Evangelho no Lar são publicados mensalmente no Jornal Espírita e que, portanto, quem se tornar assinante do jornal terá acesso a eles previamente. Para obterem informações sobre a assinatura do jornal, devem enviar um e-mail para jornalespírita@gmail.com. Despedimo-nos de todos, desejando a todos votos de muita paz, que Jesus nos abençoe.